pequena estatura, ele era um homem baixo na sua estatura, mas ele tinha desejo de conhecer Jesus, e ele subiu ali naquela árvore, porque ele queria conhecer Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus estava passando justamente embaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. E Zaqueu, ele não demorou, mas ele se avexou, ele se apressou em descer naquela árvore, porque ele queria conhecer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E ele não meteu esforços, ele desceu apressadamente, ele desceu com muita pressa, porque ele queria conhecer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, juntamente com Jesus, descendo-se, louvado seja o nome do Senhor, ele recebeu Jesus na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele abriu o seu coração para Jesus. Ele disse para Jesus que era pecador, ele disse para Jesus que era cheio de falhas, ele disse para Jesus que era cheio de imperfeições, e Jesus não estava nem um pouco interessado nisso, porque Jesus o conheceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Jesus queria era que Zaqueu abrisse o seu coração para que ele pudesse entrar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele abriu ali o seu coração e ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o filho do homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome de Jesus. Qual é a tua situação nesta tarde? Louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor está passando na tua rua. Se apresse em conhecer Jesus, se apresse em descer na sua posição. Quem sabe você diz: eu não preciso de Jesus, porque eu já estou feliz, eu já tenho as minhas condições, eu já posso viver sem o Senhor, eu trabalho, eu estudo, eu tenho a minha família. Mas eu quero te dizer que você precisa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu também, ele era conhecido, ele tinha o seu emprego, louvado seja o nome do Senhor, mas ele conheceu a sua situação de pecador, que ele precisava aceitar Jesus como Senhor e como Salvador da tua vida. Então você também precisa receber Jesus na sua casa e o aceitar como Senhor e o aceitar como Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje chegou a salvação na tua casa. Jesus está aqui nesta rua. Jesus quer salvar mais de um pecador. Jesus quer libertar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que é o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Louvado seja o nome de Jesus.